É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise para dissecar os impactos e as cobranças da comunidade internacional sobre a política de segurança pública brasileira. Nossa pauta de hoje é um alerta contundente da Organização das Nações Unidas. A Operação Contenção no Rio de Janeiro deixou a entidade horrorizada, levando-a a fazer um apelo urgente para que as mortes causadas nesta semana sejam rigorosamente investigadas. No entanto, o artigo de Jamil Chad ressalta que essa preocupação não é nova. Em um relatório enviado ao governo brasileiro em janeiro deste ano, a Organização das Nações Unidas já havia alertado as autoridades nacionais sobre o comportamento da polícia e fez um pedido categórico: o fim da guerra às drogas como forma de lidar com o narcotráfico e o crime organizado, em especial no Rio de Janeiro. O método Vera deveria ser substituído, segundo o documento da Organização das Nações Unidas, por operações baseadas unicamente em inteligência e uma nova e estratégica forma de luta contra o crime organizado, abandonando a abordagem de confronto militarizado em comunidades carentes. O documento em questão foi publicado em janeiro e submetido ao governo, resultado de uma iniciativa que a Organização das Nações Unidas criou depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos para examinar o racismo sistêmico entre as polícias nacionais. É importante frisar que, na época do estabelecimento da investigação, ainda sob o governo de Jair Bolsonaro, o Itamaraty tentou impedir sua criação ou pelo menos reduzir o poder do mecanismo. Contudo, devido à pressão internacional, o mandato para a Organização das Nações Unidas foi autorizado. Para preparar esse informe detalhado, o grupo da Organização das Nações Unidas realizou por uma visita minuciosa a diversas cidades brasileiras, com foco no Rio de Janeiro. Os especialistas se reuniram com representantes do Ministério Público, da Polícia Civil e do Instituto de Segurança Pública, bem como com a Secretaria de Administração Penitenciária. Além disso, visitaram a Academia da Polícia Civil, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e o Presídio José Frederico Marques, buscando uma visão completa do sistema de segurança e justiça criminal do Estado. Em suas conclusões, o mecanismo da Organização das Nações Unidas não poupou críticas, afirmando estar alarmado com os números e as circunstâncias em que pessoas são mortas pela polícia no Brasil. E os números apresentados são de fato chocantes. Nos últimos 10 anos, 54.175 pessoas foram mortas por agentes da lei, com mais de 6.000 mortes por ano, ou 17 por dia, nos últimos 6 anos. O documento mostra uma escalada dramática da letalidade policial. O número de mortes causadas pela polícia aumentou significativamente, passando de 2.212 em 2013 para 6.393 em 2023. Esse número mais recente representa 13% do total de mortes violentas intencionais no país, demonstrando o peso da ação policial nas estatísticas de violência. Os dados de 2023 sobre as vítimas da letalidade policial desenham um perfil claro e profundamente racializado da violência do Estado. 6.393 pessoas mortas pela polícia, 99,3% eram homens e uma parte significativa era composta por jovens. 6,7% eram crianças entre 12 e 17 anos e 65% eram jovens adultos, sendo 41% com idades entre 18 e 24 anos. O dado mais alarmante e que sustenta a tese de racismo sistêmico da Organização das Nações Unidas é a disparidade racial, Vera. Os dados disponíveis mostram que pessoas de ascendência africana têm 3 vezes mais probabilidade de serem mortas pela polícia do que pessoas brancas. Nada menos que 82,7% do número total de mortes causadas pela polícia em 2023 era de pessoas de ascendência africana, em comparação com 17% de pessoas brancas. Isso resulta em uma taxa de 3,5 por 100 mil habitantes para pessoas de ascendência africana, contra 0,9 para pessoas brancas. Em essência, o informe demonstra que os mais afetados pelo poder letal da polícia são jovens de ascendência africana que vivem na pobreza em áreas carentes. O informe da Organização das Nações Unidas lista exemplos concretos e dolorosos que corroboram suas conclusões, observando com profunda preocupação várias operações policiais que resultaram em múltiplas mortes de pessoas de ascendência africana por agentes da lei. O documento cita a intervenção na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em maio de 2021, que resultou em 29 mortes,
com relatos de testemunhas oculares, alegando que policiais invadiram residências civis e realizaram execuções extrajudiciais. E a lista de massacres é extensa, Vera. Em maio de 2022, um suposto confronto entre forças militares, policiais federais e uma organização criminosa na comunidade de Vila Cruzeiro, também no Rio de Janeiro, culminou em pelo menos 26 mortes. A letalidade policial não se restringe ao Rio e à Bahia. O informe cita que, em 2 meses, entre julho e setembro de 2023, pelo menos 83 pessoas foram mortas pela polícia em diferentes operações no estado da Bahia. Além disso, em agosto de 2023, após a morte de um policial, a Polícia Militar de São Paulo iniciou uma operação de 40 dias na Baixada Santista, durante a qual pelo menos 28 pessoas foram mortas. O episódio se repetiu em fevereiro de 2024 com outra operação semelhante que resultou em 45 assassinatos no mesmo período. A constatação final é que a discriminação está profundamente enraizada nas forças policiais e no sistema de justiça criminal, onde o preconceito racial e o perfilamento racial são comuns. Como forma de dar uma resposta estrutural à crise de segurança pública e, ao mesmo tempo, garantir que os direitos humanos estejam na base da resposta do Estado à violência, o mecanismo da Organização das Nações Unidas apresentou nada menos que 30 recomendações ao Brasil. Essas recomendações são um verdadeiro manual para a reforma policial. Entre as mais importantes, Vera, o informe pede a adoção de uma abordagem policial baseada nos direitos humanos, o que implica em avaliar rigorosamente o recrutamento e a formação de agentes para garantir treinamento adequado em normas de direitos humanos e não discriminação. Além disso, a Organização das Nações Unidas sugere a revisão periódica, independente e imparcial das práticas policiais para assegurar o cumprimento das normas internacionais, com a participação significativa das comunidades afetadas, especialmente as afrodescendentes, os povos de terreiro e os quilombolas. Outra recomendação crucial é a pauta de uma lei nacional sobre o uso da força que esteja em estrita conformidade com as normas internacionais de direitos humanos. Isso inclui a observância de princípios como legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, responsabilização e não discriminação, bem como a obrigação de proteger e respeitar o direito à vida. O documento exige que esses princípios se apliquem uniformemente a todas as agências policiais e a todos os tipos de operações em todo o país. Além disso, a Organização das Nações Unidas pede para que o Brasil analise detalhadamente e regulamente rigorosamente o comércio e o uso de todas as armas menos letais pelas forças de segurança. Há um pedido claro para a proibição de armas que causem danos excessivos ou que resultem em punição coletiva, como o gás lacrimogênio, em conformidade com as diretrizes internacionais. No cerne da questão racial, o mecanismo da Organização das Nações Unidas é incisivo ao recomendar a eliminação de todo o perfilamento racial. Isso exige que o perfilamento racial seja claramente definido e proibido por lei, com o estabelecimento de diretrizes claras para prevenir e combater seu uso e a investigação de todas as alegações dessa prática. Para combater o problema de forma estrutural, a Organização das Nações Unidas exige que todas as agências de aplicação da lei coletem, analisem e publiquem dados desagregados por raça ou origem étnica sobre todos os incidentes. Além disso, o informe pede a monitoração e regulamentação de novas tecnologias, como ferramentas de reconhecimento facial que utilizam inteligência artificial, para evitar preconceitos raciais e de outras naturezas. O objetivo é remover a raiz da discriminação dentro do sistema de segurança. A recomendação mais incisiva, e que resume a visão da Organização das Nações Unidas, é o pedido para pôr fim às atuais políticas de guerra às drogas e guerra ao crime. O informe exige que o Brasil adote uma abordagem baseada nos direitos humanos para essas questões e aborde os problemas em sua raiz, trabalhando nas questões de injustiça e desigualdade econômica e racial. O mecanismo da Organização das Nações Unidas sugere que o combate ao crime organizado seja feito priorizando operações de inteligência e combatendo as estruturas financeiras e de corrupção, em vez de recorrer a operações policiais com uso excessivo da força. O informe pede explicitamente que o Brasil acabe com a normalização generalizada de técnicas e equipamentos militares nas forças policiais e limite a realização de operações especiais utilizadas para invadir comunidades marginalizadas por meio de equipes militares, exigindo uma mudança completa na doutrina de segurança pública. Para garantir a responsabilização dos agentes da lei, o informe é extremamente detalhado e exige a responsabilização em todos os casos de uso excessivo da força e outras violações de direitos humanos. Isso deve ser feito por meio de investigações rápidas, eficazes e independentes, com investigações criminais de ofício para todos os homicídios e lesões graves.
Além da responsabilização, a Organização das Nações Unidas sugere a implementação de um sistema automático de notificação obrigatória e revisão independente para todos os casos de uso da força ou ameaça de uso da força, não apenas para eventos letais. O informe pede a criação de um órgão nacional de supervisão civil, independente e bem financiado, com autonomia total sobre a aplicação da lei, para garantir a imparcialidade nas investigações. A grande conclusão do relatório é que a política de segurança pública brasileira, especialmente no Rio de Janeiro, é marcada pelo racismo sistêmico e pela letalidade excessiva. As 30 recomendações da Organização das Nações Unidas representam um chamado urgente para a reforma policial e o abandono da lógica de guerra que se mostrou falha e destrutiva. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.